de ouvir tantas histórias sobre esse lugar, sobre essa família, sobre esse casal, sobre os antepassados daqui, da Papa Fina, através da nossa amiga professora Cécia. Estão aqui com Zé Vieira, né? Zé Vieira e Dona Terezinha, é? Terezinha? Isso, seu Elias. É isso. Então, Zé Vieira, você nasceu lá em São Vicente, mas veio fincar os pés aqui na Papa Fina. Cheguei à noite, aí já tinha Conheci Terezinha. conhecido Terezinha, aí perguntaram, Sebastião Cassiano estava deitado, dormindo. Dormindo. Aí disse, quem é? Disse, é Zé Vieira. Ah. O Zé Vieira. Eu não conheci ele não. Depois eu conheci ele, aí deu certo. Deu certo. Aí o senhor casou e veio morar No aqui. Rei do Céu. Aqui construiu sua família. Sossego. Em Sossego. Fazia o que lá em Sossego? Cheguei de Brasília, botei a bodega com tudo. De tudo tinha. E era em Sossego. Agora eu era preparado. Era preparado. Era. De E- forma o seguinte, aí os cabas compravam o Dermiro fiado, o Dermiro dormia no sítio. Sim. As compras fazia à noite. Em Brasília, o senhor trabalhou em que lá em Brasília? Quando o senhor chegou lá, o senhor foi fazer o quê? Oficina. Oficina. Oficina mecânica. E era trabalhar com Eu trabalhava de graça. Aí depois, na verdade, quando o senhor chegou, o senhor foi trabalhar de candango, né? No Fui desmatamento. trabalhar candango, aí eu fazia todos os serviços. Eu entendia de todos os serviços. Você vai trabalhar de guicheiro. Guicheiro. Trabalhar em cima. O guicho vinha 800 quilos de material, de pedra grande. E essa parte, seu Elias, já foi eu após já o entendia. desmatamento, já foi Já quando estava na entendia. construção, Já estava física avançado o mesmo de processo de Brasília, construção. Sei. né? Porque a água, quando cai, a Geotec é uma companhia de peso. Sei. A Geotec era uma empresa que ele trabalhou lá. Empresa, Sei, sei. eu trabalhei lá. Sei. Aí ele disse, o senhor entende do peso da água? Entendo. Aí eu fiz a escrita todo dia. Aí eu já entendia. Eu já tinha trabalhado no Rio de Janeiro, São Paulo, mas devido à falta de assistência do Vitório, dormia embaixo de pedra, E morro. Eu vim para Brasília. Aí deixa eu perguntar uma coisa ao senhor que a gente quer saber. Quando o senhor chegou em Brasília, o senhor foi trabalhar primeiro no desmatamento, como candango, né? Desmatamento. E aí, o presidente Juscelino ia lá onde vocês estavam? Ia lá. Conta essa história aí. Juscelino fazia acostumado à zona rural. Eu conheço a parte de Juscelino todo dia. Aí disse, você entende? Entendo. Aí chegou a mulher dele e a filha. Aí ficaram em pé. Aí conversando, me interrogando. Aí disse, eu fui criado por pessoas do mato. Eu disse, eu também sou do mato. O senhor vai trabalhar na parte de geoteca. Ele tem fotos com Juscelino? Tem. Tem. Você manda pra mim isso aí. Você A parte de geoteca fazer a- era parte de mecânica. Sei. Trabalhava de ferro, isso e aquele, e montagem. Você trabalhou quanto tempo lá, Zé? Já tinha prática desse. O senhor ficou quantos tempos em Brasília? Foram Quantos anos? Eu fiquei 4 anos lá. Em Brasília? 2 anos. 2 anos em Brasília, 2 anos. foi?
Aí quando veio, foi quando conheceu ela, dona... Isso você está fichado, vai trabalhar. Quem era? Quem era Oscar de Maia, que era o presidente. Quem fez o projeto, né? Quem fez o projeto do projeto de Brasília. Foi. Aí, Então você conheceu ele também? Atolado. Eu joguei a balota fora e Ele desatolou o carro de Oscar Maia. Ele foi embora. Pensasse que importa. Diz, você está fichado da Nova Cap. E foi a partir daí que ele foi transferido de Candango para a Geotec, que era essa empresa, porque depois que ele teve essa atitude, ver o carro atolado e lá Tá tudo desatolar, e ele tá foi, tudo escrito. procuraram saber quem ele era e tal, e deram essa oportunidade dele trabalhar nessa empresa grande, que era uma empresa... Você está fichado desde já. Ele era então, jovem, o avião, tome conta desse pessoal para levar para Guanabara, o Rio de Janeiro, aí era Guanabara. Fica em trânsito. E aí, seu Elias, encerrando esse ciclo de Brasília, quando ele veio embora, né, para Cubati, de Cubati foi para Sossego, colocou a bodeguinha lá, foi quando ele conheceu mamãe, e aí a imposição de vovô Sebastião para ele casar com mamãe era vir morar na Papafina, que se fosse para levar a mamãe para longe dele, ele não permitia, e aí ele vendeu a bodega e veio para cá. No governo de Figueiredo, ele recebeu uma carta de Brasília para ele ir lá, porque ficou alguns registros dele e de outros candangos que trabalharam na construção de Brasília. E conseguiram localizar através dos endereços dele, mandaram uma carta que eles iam ser, inclusive, receber uma homenagem honrosa lá em Brasília e uma indenização de um terreno. Teve colegas de papai, ele tem essas cartas guardadas aí. Teve colegas de papai que foi. Nesse período ele já estava estabilizado economicamente, não deu muita atenção, disse que não ia não. E não foi, perdeu. Mas teve colegas dele que foi e ganhou o terreno. Valeu, sim. E a menção de honras também. Ele recebeu o ofício com a menção de honra, muito bonito, por sinal. Mas ele não quis ir, né? Aí pronto, aí veio aqui para Papafina, aí chegando aqui na Papafina, como foi? Foi trabalhar em quê? No minério? Fui trabalhar na Papafina, cheguei na Papafina, amigo, você vai tem para vender. Isso aqui era uma casa em preto, só tinha óleo. E só era essa parte aqui? Aí eu cheguei, comprei, eu lhe vendo, você me pagou com 40 dias. Foi no fim da semana, disse, eu preciso do dinheiro. Eu estava com o dinheiro preparado. Eu comprei por 40 dias, mas ele queria logo. Aí o senhor pagou? Vivia de troca disso. Sei. Aí eu cheguei, abri um poço ali, na frente da casa, deu água, eu carreguei à meia-noite, carregando água no galão. Os cabos em 44 dias, rebocaram todo dia, deixaram limpa. Que maravilha. E eu preparado, aí Muito bem. botei o coberto dentro. Aí antes do comércio, trabalhou no minério, não foi? Aí foi pro minério, o minério. Geraldo Maciel, e tal. Mas Geraldo, e tinha de minério, todo tipo de minério, mas banqueta cega. Sei. Aí eu gastei muito dinheiro no minério. Aí Josélia. Não deu certo no minério, né? Aí o senhor começou a investir na agricultura. O minério, só prejuízo. Eu comprando banqueta rica e prejuízo. Aí o senhor deixou o minério e foi para a agricultura e para o comércio. Foi para a agricultura e o comércio, agricultura e comércio.
Agricultura e comércio. Fazia negócio demais, porque eu era dietética Do comércio. do ramo. Do E ramo. na agricultura, seu Elias? Aí, Meu de pa- forma do seguinte, aí foi me ajudando, eu fui levando, e graças a Deus, estou hoje alicerçado. Muito bem, graças a Deus. Na agricultura, seu Elias, meu pai foi um desbravador. Nos anos 80, o Coati é um sítio vizinho aqui que antigamente era Papafina. Também depois se tornou Coati por conta da quantidade de Coati que tinha lá. Que tinha lá. Pertencia à mesma propriedade. Pertencia à mesma propriedade, era de vovô Sebastião, aí papai comprou parte. Eu comecei E a ele botar terra de lá. Trabalhava demais, dava demais e a produção agrícola lá no Coati superava a daqui de Papafina. Né? E de forma de propriedade para lá, propriedade para cá, e eu só trabalhando e botando bronca E ele plantando, lucrou muito, e muito. lucrei muito. Lucrou muito. Lucrei muito. Chegou ao ponto em que Cheguei ele ao ponto de aguar para nascer. foi. Quando Ele era foi de tão amante à tardezinha. terra, ele era tão amante à terra que se faltasse chuva, as pessoas às vezes achavam até que era loucura. Se faltasse chuva, ele enchia as carrocerias d'água e ia aguar a plantação. E- Deu a chuvinha à tarde. Negócio de 4 horas, uma chuvinha. Eu corri para papá. Aí disse, o senhor vai perder as plantas que fez, eu plantava no seco. Eu digo, por quê? Disse, porque a chuva do 4, muitas nascem, muitas não nascem. Foi João de Chico. Aí eu disse, eu vou esperar 4 dias. Esperei 4 dias, uns nasceram, outros não nasciam, outros cacudavam e o sol levantou. Haja só, haja só. Eu peguei a carroça de boi, levei 4 tambor de água doce, levei, aguei todinho para nascer todinho. E assim, seu E Elias, por aí nasceu e criou-se, a terra muito fresca, criou-se e haja feijão. Só quem tinha feijão era eu. foi. E ele chegou ao ponto de uma produção tão alta, não foi, meu pai? Que o senhor ele foi premiado Aí- pela Sudene como o maior produtor rural aqui do Seridó Oriental. Foi. Ele ganhou. Aí ele- passou o rapaz de São Foi nos anos Vicente 80, da não foi? Mané de Joca. Mas saudade tem Tu alguns que foram conheces premiados Mané de também. Joca? Mané de Joca, ele era presidente do sindicato dos trabalhadores dos rurais. trabalhadores de São Vicente. Era um homem de bem, um homem que dessa palavra, Zé. Então Zé Vieira foi vice-prefeito de Nova Palmeira. Seu Elias. Papai, Vinha, filha, ele, pode vir, depois dele se estabilizar aqui na Papafina, papai ele sempre foi muito sociável e mamãe era já muito querida pela comunidade. Depois ela vai falar, inicialmente ela foi professora, sem receber nenhum tostão por isso, Voluntária, como voluntária. voluntariamente. E assim, eles construíram um círculo de amizade muito grande, se tornaram lideranças comunitárias, na comunidade. que aí ele passa a ser convidado a entrar no ramo da política, no né? mundo político, sim. E aí foi vice-prefeito do finado Rivaldo Henrique, né? Na época Não ganhava nada não. não ganhava nada, né, meu pai? Não. Tudo que fazia Era de graça. era do bolso deles, né? Eles trabalhavam, faziam estrada, davam assistência ao povo, mas era do bolso deles. Porque o dinheiro da prefeitura era muito, E na época era muito pouco. era muito pouco e eles tinham um cuidado muito Vereador grande. não ganhava nada. Conta-se até uma história bem engraçada, tem muitas histórias engraçadas, porque todos dois muito honestos, tanto o Rivaldo Henrique como ele. E Rivaldo Henrique era muito cuidadoso com o dinheiro da prefeitura, trancava no cofre e ninguém era para mexer naquele dinheiro. Então, eles acabavam fazendo a política de assistencialismo ao pessoal, às pessoas que precisavam, do bolso deles. E aí ele foi vice-prefeito de Rivaldo Henrique, depois foi
suplente de vereador, aí o titular se afastou, ele assumiu a titularidade também sem receber e se tornou uma liderança assim muito querida, né, em toda a região. E ele trabalhando aqui, trabalhando na zona rural. Isso. E ninguém fazendo o possível em favor de todos. Comprando fiado e levando, e levava. Eu tinha prática em tudo. Eu trabalhava de enfermeiro, eu trabalhava de... Aplicou muita injeção. Aplicava injeção. Sem nunca ter tido curso de enfermagem. Vendia muito botiquim. Finalmente, a maior parte era comigo. Era uma liderança. Dava muita assistência, na verdade, assim, o transporte que tinha aqui na região era aqui em casa. E como tanto ele como mamãe tinham uma afinidade com a questão de medicamentos, então eles acabavam sendo os médicos daqui. Então se alguém precisava tomar uma injeção, vinha para a mamãe aplicar ou chamava para papai ir. Eles faziam isso gratuitamente, de bom coração, e graças a Deus que nunca aconteceu nada de errado com nenhum paciente. Então era normal, seu Elias, aqui em casa, papai aplicar injeção, mamãe fazer curativos, trazer crianças para cuidar. Às vezes a criança estava muito doente, os pais não sabiam o que fazer, aí chegava, Terezinha, pelo amor de Deus, me acuda. E assim, mamãe teve crianças que ficaram 6 meses aqui em casa sendo cuidado por ela, e ela só devolvia quando a criança tinha sarado completamente. Era um trabalho social muito interessante, né? Era parto, papai assistiu muitas mulheres ganhar menino. Tem até uma história bem interessante que foi com a finada da Luz de Josué, que Deus a tenha, ela já faleceu, mas ele saiu, era uma noite de chuva, ele saiu daqui para Cuité com ela, porque era o lugar onde tinha médico mais próximo, e no caminho chegaram na beira de um riacho, o riacho com muita água, não dava passagem, e ela se agoniou demais, a parteira ia com ela, só que a parteira ficou muito aflita diante do sofrimento que ela estava e tiveram que ficar lá na beira do riacho, ele com a lanterna iluminando para que a parteira tentasse ajudar ela a ter a criança. Nesse processo todo a parteira não aguentou e desmaiou. Eita, e o que ele tinha para salvar a parteira era gasolina, foi lá no tanque do carro, ensoprou uma flanela de gasolina e colocou nas narinas da parteira. Ou matava logo ou escapava. Exatamente, ou ali era tudo ou nada. E nessa agonia toda a parteira reviveu, né? Sim. E eles fizeram o parto no carro mesmo. Já o amanhecer foi que chegaram na maternidade, que na verdade aí não foram para Cuité, ficaram na maternidade em Picuí. E as outras assistências foi dada lá na maternidade, mas o parto aconteceu na beira do riacho. Então isso era muito comum. Aqui em casa a gente acordava de madrugada toda hora, não era manhã, com as pessoas chamando, porque na verdade era o ponto de apoio. Se não tinha o remédio, mas tinha quem levasse para onde tinha. Então assim, a nossa experiência como filhos foi essa, vendo eles compartilhando o que podia compartilhar com a comunidade, com quem precisasse. Isso era independente de ser daqui ou não. Muitas pessoas de fora, muitos forasteiros que passavam aqui também eram acolhidos, já era uma referência de vovô mais vovó, e papai mais mamãe acabou dando essa continuidade. A gente assistia e assim, na Papa Fina o nosso povo tem essa característica, sabe, seu Elias? Não é só aqui em casa. Aqui na Papa Fina, aqui na nossa região, o nosso povo tem essa característica de ser acolhedor, sabe? Independente se o senhor chega e é conhecido, bom demais. Se o senhor não é conhecido, passa a ser conhecido, porque onde chegar é muito bem acolhido. E aí, com esse trabalho de assistência social voluntário, que seu pai tanto fez, sua mãe também, acabou que adentrando na política. Ele foi vice-prefeito e ela foi vereadora? Foi. Aí dona Terezinha... Foi a primeira vereadora da cidade. Foi. Dona Terezinha
essa mulher, essa figura maravilhosa, uma referência de mulher. Eu sempre digo que Mainha é uma mulher à frente do tempo dela, né? Porque Mainha, ela desde cedo, ela ainda muito novinha, ela foi professora aqui na comunidade. Quase todos os primos foram alunos dela. Sim. Né? Ela tinha uma turma com 59 alunos. Tem uma foto, inclusive, muito bonita que eu guardo como uma relíquia. Ela, no meio dos alunos, os alunos tudo fardadinho, ela dava aula gratuitamente. E além de ensinar a ler, escrever e a contar, ela ainda tinha um horário paralelo para ensinar as meninas a pintar e a bordar, né? E depois disso, depois que ela casou, ela deixou de ser professora e ficou na batalha. No primeiro momento, quando eles casaram, a situação era um pouco difícil, era muitos desafios, papai precisava sair para trabalhar. Ela quem ficava, já com Naldo e Zélia, que foram os primeiros, e ela ficava para tomar conta das coisas. Geralmente botava os meninos no balaio, levava para o roçado, ia fazer os afazeres do roçado, e papai só chegava à noite. Ração da vaca. Né? Depois, quando o papai se estabiliza mais, resolve ingressar no comércio. E mamãe era a base do comércio. Papai fazia todo o roteiro das viagens, levava ela, mas quem ia comprar as mercadorias, quem atendia a freguesia, era ela, né? Era até uma diversão no comércio aqui de casa, porque papai se responsabilizava pelas conversas, pelas piadas e tudo mais. E ela se responsabilizava pelo trabalho das vendas da mercadoria, da contabilidade e tudo mais. E assim foi crescendo, né? Certo dia ela foi para Campina Grande justamente fazer compras, e Ivan Coelho, que foi um candidato, filho de Bento Coelho, do prefeito de Nova Palmeira, e coincidentemente foi o filho contra o pai, não foi, mãe? Bento era candidato de um lado, e Ivan se candidatou pela oposição. Com o prefeito? Sim, Ivan Coelho. O pai contra o filho? Isso. E Bento era vice de Lula, né? Parece que era Lula que era o candidato. Que era Eu era muito pequena, sei. E Bento ia ser o vice de Lula, né? Era isso que Bento Bento estava... Era Osmar era Osmar. Não, no tempo que mãe se candidatou pela primeira vez foi ao lado de Ivan. Que aí Ivan Coelho veio lá em vovô Sebastião pedir para que ela saísse candidata. E ela não sabia, né? Ela estava lá em Campina. E vovô deu a palavra dele. Que ela seria candidata. Foi, manhã. Quando ela chegou, vovô disse: minha filha, eu assumi um compromisso aqui, você não vai me decepcionar. E o que foi, papai? E ela era muito unida com o vovô Sebastião. O vovô Sebastião tinha ela como... era a assessora predileta dele. Disse: olha, Ivan vai ser candidato em Nova Palmeira. Eu quero muito bem a Ivan, e realmente Ivan, em memória, que já faleceu, é uma pessoa de luz. E veio aqui pedir para que eu indicasse uma pessoa para ser candidata a vereadora do lado dele. E eu indiquei você. E ela ficou muito aflita na hora, disse que não queria. Mas papai, ele disse: olha, você não vai me decepcionar. E aí ela foi candidata, senhor Elias. Coincidentemente, em seguida, o lado opositor veio atrás do meu tio, irmão dela, para ser candidato também. Porque não podia, quer dizer, o candidato de oposição tinha uma candidata aqui na Papa Fina, então eles tinham que ter alguém também. Sim, também. E aí meu tio topou o desafio. Eu lembro que vovô Sebastião ficou muito angustiado, porque aí eram 2 filhos. Um do lado e outro de outro. Um do lado e outro de outro. Então a primeira atitude dele foi chamar os 2 e dizer que não queria confusão, que fosse, mas se respeitasse. De forma respeitosa. Né? E aí teve todos aqueles conflitos que toda campanha tem, né? Teve as adversidades, mas quando passou a campanha, a harmonia prevaleceu
E dava gosto de ver a união de mamãe mais Titi na Câmara, porque aí se uniram. No primeiro momento, no período da campanha, houve as adversidades, não se pode mentir, né, mamãe? Houve várias adversidades, mas depois que passou a campanha, se uniram da população de Nova Palmeira. De Nova Palmeira em geral. E aí teve, inclusive, a festa de comemoração que Titio fez. E mamãe disse, eu vou para lá comemorar mais com o Padre Martim. E aí, graças a Deus, foi uma emoção muito grande para toda a família, porque acabaram que comemoraram juntos a vitória dos dois e se uniram, né, e trouxeram muitos benefícios. Mamãe foi uma vereadora assim, seu Elias, eu sou suspeita para falar, mas primeiro pelo desafio dela ser a primeira mulher a entrar na Câmara Municipal em Nova Palmeira. Até então só homens tinham sido vereadores. Segundo, porque era um tabu muito grande, né? Uma mulher naquela época, nos anos 80, aqui numa cidadezinha pequena como Nova Palmeira, e ela já encarar um desafio e mais da oposição. Mas era uma vereadora extremamente ética, muito respeitosa, inclusive com os adversários. Foi muito perseguida, mas não baixava a cabeça. Ela saía daqui, pegava papai e saiu daqui, ia para João Pessoa, atrás de recursos para o município. Foi justamente no decorrer dessas idas e vindas para João Pessoa que ela fez amizade com os Cunha Limas e conseguiu muitos benefícios para Nova Palmeira através dos Cunha Limas. Na época, hoje já tem muitos funcionários em Nova Palmeira se aposentando, que foi solicitação dela para que aquele povo fosse empregado, que eram apenas prestadores de serviço. Sim. Na época, sem nenhum vínculo, enfim, às vezes recebia, às vezes não recebia. Ela conseguiu também a construção de muitas cisternas aqui para a região. Inclusive, uma característica dela era que os recursos que ela conseguia, nenhum filho era beneficiado por isso. Ela nunca arrumou um emprego sequer para os filhos, mas para os de fora ela arrumava. Sempre para a população. Nunca construiu sequer uma cisterna aqui em casa com os recursos que vinha do cooperado, mas pelo município todinho. Se o senhor andar, que acolá o senhor encontra uma cisterna que foi fruto da política desenvolvida por ela através da associação aqui da Papa Fina, que foi a primeira associação fundada no município em 88. Eu já falei para o senhor qual era o objetivo, que era de uma fazenda escola. E desde então, independente de estar em política ou não, eu sempre vi meu pai e minha mãe fazendo um trabalho político-social, não político-partidário. Nunca vi meu pai estimular nenhum de nós a ter raiva de alguém que não votasse nela ou votasse nele. Mas sempre dizia, respeite, não vote em mim, mas é meu amigo. Pronto. Porque às vezes a gente ficava até com raiva. Mas que a política acirra os anos, mas fulaninho só vive aqui dentro de casa, você se vir não vai votar. Ei, respeite. Não é meu eleitor, mas é meu amigo. Isso é muito interessante. Então assim, a gente cresceu, tanto que hoje a gente tem essa noção. Hoje eu ainda tenho irmãos aí na política, né, seu Elias? Mas sempre tive essa noção que eles me ensinaram. Que ninguém é obrigado a votar em ninguém. Agora, a amizade e o respeito tem que ser preservado. Aí sim, aí é obrigação, em qualquer circunstância, né? Aí é obrigação. Né? Independente de ser eleitor ou não, fazer o bem não é um favor, mas é um dever de qualquer cidadão de bem que vive a serviço do bem e que segue os princípios de Jesus Cristo. Foi isso que eles nos ensinaram. Agora, falando para quem não conhece a Papa Fina e os Vieira de perto, desta casa teve o vice-prefeito. Primeiro, seu avô foi vereador em Pérola Lavrada, foi isso? Foi, seu Elias. Depois, Zé Vieira foi vice-prefeito de Nova Palmeira. Sua mãe foi vereadora de Nova Palmeira. Seu irmão foi prefeito, Naldo Vieira, prefeito de Cubati.
Atualmente tem uma vereadora em Picuí e um vereador em Nova Palmeira. Nova Palmeira. Então a família de vocês é uma referência muito forte na política aqui na região, né? É isso? Na verdade, senhor Elias, essa região leste de Nova Palmeira ela é bem politizada, né? Nós já tivemos vários representantes que ingressaram na política, a exemplo do finado Elis Geroncio, em memória, o finado Lídio Tranquilino, também em memória, que já faleceu, o finado Edmilson também foi candidato, né, mamãe? E isso já vem lá de vovô Sebastião, que também foi vereador em Pedra Lavrada. Tem até uma homenagem ali da Câmara Legislativa de Pedra Lavrada. Inclusive aqui o presidente da Câmara de Nova Palmeira é vizinho aqui de vocês, né? É, vizinho, é neto do finado Elísio Geroncio. Uhum. E aí vovô dá início a essa história na política, sendo vereador lá em Pedra Lavrada, quando ainda também não se recebia para isso. Era eleito pela liderança que tinha, enfim, pela história de vida que tinha, né? E foi eleito... Era um voluntário naquela época, né? Tinha um mandato, mas era um mandato que não era remunerado. Não era remunerado. E aí depois disso, meu pai, né, que foi inclusive uma indicação do vovô Sebastião, vá, compadre Zé Vieira. E aí ele foi ser vice-prefeito de Rivaldo Henrique, depois foi vereador. Aí depois veio minha mãe, que foi vereadora por 2 mandatos. Aí Naldo, que também foi prefeito por 2 mandatos lá em Cubati, Naldo Vieira. Aí Joselma, que já está no 3º mandato em Picuí, vai para o 4º mandato agora. Juscelino, que está no 2º mandato e vai para o 3º mandato. Então, assim, é uma família muito politizada mesmo, sabe, senhor Elias? Os que não estão ingressos na política partidária, mas também... Eu, por exemplo, minha bandeira é a política da educação. Né? Não deixa de ser uma política, né? Não deixa de ser uma de política construção, uma política muito construtiva. Forte, né? Eu não me sinto muito atraída pela questão da política partidária, por conta de todos os percalços que existem, mas sou uma pessoa que admiro a política demais, porque sem a política a gente não vive nem dentro das nossas casas. Infelizmente, né? Existe hoje o discreto com os políticos, às vezes talvez por culpa deles mesmos, mas tudo funciona em função da política, na nossa sociedade, de uma forma ou de em um país democrático como é o nosso. E a gente não pode nem dizer que não gosta da política, porque sem a política o progresso não acontece. É verdade. A gente precisa pensar na boa política, na construção da boa política, da política construtiva, não da politicagem, né? Destrutiva, aquela política isso. das picuinhas, do puxar do tapete, pronto, é isso aí que eu não conto comigo para isso aí, certo? Agora, a política construtiva, a política do coletivo, sim, a política da ética, do respeito, do desenvolvimento coletivo, conta comigo que eu estou de dentro. Para o que der e vier. Certo? Você tem aí em versos a história de Zé Vieira ou é da Papa Fina? Me diga aí. Eu tenho da Papa Fina e tenho a de Zé Vieira. Como a gente está falando aqui dos Vieira, vamos lá. E aqui está a história de Zé Vieira e Terezinha em versos. Então vamos lá, né? Diz o seguinte: Zé Vieira, isso é uma homenagem que foi feita a ele nos 90 anos. Nos 90 anos. Eu escrevi a história da vida dele e fiz em verso também. Então vamos lá. E eu disse a ele o seguinte: é hoje, meu José, que de ti quero falar. Expor a sua trajetória, penso que vou me emocionar. Mas tenho muito orgulho da sua história poder contar. Ainda bem pequenino, aprendeu a trabalhar, puxando carro de boi no roçado pedras sempre a tirar. Era tanto o que fazer que não podia nem brincar. Os dias eram difíceis, tinha água para buscar. Com todas essas tarefas não podia estudar. Obedecer era regra e não podia reclamar. Era uma vida dura, carinho difícil de encontrar. A tradição da rigidez, ouvir tudo e calar. Existia e era lei para todos naquele lugar. No colo da sua mãe, ali podia encontrar
afeto e acolhimento, momentos para descansar. E aos seus 16 anos, com apoio de Bitita, foi para Goiás trabalhar. Ainda muito menino, com caminhos a trilhar, andando em pau de arara, aprendeu a ajudar, e são tantas as histórias que já ouvi gente contar. De um homem que morreu, a mulher ficando a chorar, com as suas criancinhas fome chegou a passar, mas com seu primeiro salário, José, para sua cidade Soledade, lhe ajudou a voltar. Tem a história do parto que teve que realizar às margens de um riacho, sem as águas deixar passar. Gasolina foi oxigênio e uma lanterna para iluminar. Tudo era bem difícil, mas com fé nada é de faltar. A um menino tão jovem com sonhos para realizar, foi na década de 50 que na construção de Brasília começou a trabalhar. Foi ganhando confiança e ali pode ficar. Cada dia era uma história que tinha para registrar. E até com Juscelino Kubitschek pôde ele prosear. Quando voltou de Brasília, não dava para acreditar. Zezinho era tão culto, mesmo sem a escola frequentar, os ternos de linho branco era até de invejar. Na comunidade Sossego, Zezinho passou a morar, com um pequeno barraco começou a prosperar. Solidificou amizades e em Cubati foi festear. Em Cubati, quase noivo, Zezinho queria casar, em nenhuma outra mulher ele queria pensar, sem ao menos imaginar que uma tal de Terezinha ia sua vida mudar. Foi numa festa bacana, numa noite de luar, onde tão belo romance pôde se iniciar. Não teve sapatos trocados, nem chororô da outra que viesse empatar. Não sabia seu José o que tinha de enfrentar. Encarar Sebastião era preciso argumentar. E a primeira imposição para com ela se casar, você terá que vir na Papafina morar. Mas o amor fala mais alto, aqui e em qualquer lugar. As cartas para Terezinha ainda faz emocionar. E após o casamento, na Papafina veio morar. Logo em poucos meses, precisava viajar. Pedra d'Água e sua gente estava ali a esperar. O transporte era o jumento, Terezinha a enjoar. Foi caminhada difícil, mas lá conseguiu chegar. Do seu pai Santo Vieira quase voltou a apanhar. Ai, se não fosse vó Bitita para seus coros lhe salvar. Nasceu seu primeiro filho, Josinaldo hei de chamar. A segunda foi Josélia, que veio para iluminar. A terceira foi Joselma, inspirada a bagunçar. Veio depois Josebel, esse só quer trabalhar. E Maria da Conceição, que só queria estudar. E por último Juscelino veio para completar. Foi grandes dificuldades para sua família criar. Com a força de Terezinha ele pôde enfrentar. No minério ou na lavoura estava sempre a trabalhar. Dignidade e honestidade nunca pôde lhe faltar. Às vezes muito impossível Terezinha a superar e os obstáculos surgindo, sempre juntos a lutar. Vivendo com nossa gente, a regra é compartilhar, mesmo o pouco que se tinha é para o irmão ajudar, pois com as bênçãos de Deus o pão não há de faltar. No comércio a sua vida começou a melhorar. A sua honestidade sempre a lhe acompanhar. Foi a sua humildade que lhe fez conquistar do povo do seu lugar e o respeito fez ganhar. Foi vice-prefeito e vereador, o povo a apoiar, com toda a sua garra, incansável a trabalhar, nunca ganhou um centavo dos cargos políticos a ocupar. A sua história de luta posso muito admirar. Foram tantas as pessoas que já vi ele ajudar.
e até as suas raivas, como é fácil de passar. Da terra ele é amante, dela gosta de cuidar. A Deus ele é temente, de joelhos a rezar. Abençoa sempre a família, esteja em qualquer lugar. As suas amizades está sempre a cultivar. Guarda consigo a poesia e a alegria de cantar. E quantas noites animou com seu violão a tocar. Aquela boa piada ninguém melhor para contar. José é criativo e sabe improvisar. Nem os beliscões de Terezinha ele consegue disfarçar. A família foi formada e é preciso encaminhar. Dignidade e honestidade nunca é para lhes faltar. Meu exemplo da sua mãe vocês têm para lembrar. Nunca percam a valentia pela vida a lutar. Respeito e disciplina tenham em qualquer lugar. Jamais enganem ninguém, nem se deixem enganar. E que Deus possa abençoar as lições que aprendemos. Para vocês quero passar, para que outras gerações possam de mim também falar. E aqui meu pai José, meu respeito vim expressar. Carinho e consideração nunca hei de te faltar. Receba nossa homenagem, pois junto com Terezinha nos ensinaste a amar. Que coisa Ela está preparada. bela. É isso mesmo. Isso aqui foi Belo, a homenagem belo. aos 90 anos dele, seu Elias. Você fez todo o relato da história dele em versos. E é um dos orgulho 90 muito anos. grande falar desses dois aqui, porque esses dois Eu acredito. criaram 6 Ele já- filhos. Vem cá. Criaram 6 filhos. 6 filhos. E mais uma vez eu repito, se qualquer um dos 6 fizer Tem uma uma foto coisa aqui, errada, Uhum. é por conta nossa, porque não foi eles que Não foi ensinaram a agitar ensinamento errado. deles. Certo? Então, Ceiça, depois de tanta história, de ouvir tantas histórias, tantos relatos belos desse lugar, deste povo, da origem desse lugar, desse casal maravilhoso, dessa família, eu quero agora te agradecer. Estamos aqui finalizando essa pauta de gravação de hoje que pudemos executar e deixando já aqui o compromisso de, com a sua permissão, a permissão da família, voltar outras vezes e dar continuidade a essas gravações, não só aqui, mas tem alguém da região, da comunidade que você possa indicar, que a gente também possa ouvir as histórias, os costumes, os valores desse povo, da tão falada e tão enaltecida, e principalmente por você, a Papa Fina. Papa Muito Fina, obrigado. meu amor, né, seu Elias? É isso. A gratidão é nossa, seu Elias. A gratidão é nossa. A Papa Fina é de fato, é como eu sempre digo, Papa Fina, meu amor, porque aqui estão as nossas raízes. E o nosso povo, de fato, o senhor precisa conhecer todo o nosso povo. Né, manhã? Estamos aqui para isso. Em outra oportunidade, adentrar mais nas histórias, nas vivências, na cultura desse lugar. Muito obrigado. Nós por que agradecemos. tudo. A todos vocês. Nós que agradecemos. Valeu. Ô, José Maria, botar um lanche logo pra ele. Quando a gente. Ela vai estar com a minha camisa também. Não, mas é pertinho, querida. Ah, isso aí é o Cassiano Gomes. É. O patriarca, o que iniciou tudo. Da maior família. Uhum. Da- Foi quem iniciou conhecida tudo aqui. Foi. Pronto, a prova viva do que eu lhe disse, tá aí. Essa aí gosta dele. Mas Eu- o que ele fazia, Eu- ele trazia com um caminhão de... Olha aqui outra prova do que, senhor Luiz. Essa aí é. Menino, olha aí. As cisternas que ela conseguiu.